que não estão usando, você pode desligar para mim, Gabriel, por favor? Salmos de número 34, versículo de número 15 e 16. Está escrito assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Eu vou repetir. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Versículo 16: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Vou ler novamente. Salmos 34, versículo 15 e 16. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os amados podem se assentar. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Desocupe as suas mãos, dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, esta noite nós vamos falar sobre desperte para um milagre. Desperte para um milagre. E esses salmos, ele foi também mencionado pelo apóstolo Pedro, quando ele estava em grande risco e perigo. Mas imagine você correndo risco, imagine você numa situação de desespero e verdadeiramente precisando de um milagre, e aí você é acordado por um anjo. Você sendo acordado por um anjo. E além de ser acordado por um anjo, você não foi acordado à toa. Você foi despertado para um milagre. Isso é maravilhoso. Posso ouvir um glória a Deus? Porque hoje, aqui, eu quero até compartilhar que foi quase 8 horas de oração e preparo para essa palavra. Menos qualificado que eu seja, mas o Espírito Santo sabe quem é você. E Ele diz ao meu coração que é preciso você acordar. É preciso que muitos de nós venhamos despertar, porque o milagre está chegando. Desperta para um milagre. Eu quero te motivar esta noite. Sai daqui crendo que Deus faz milagres. E eu queria então que você abrisse comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de 1 a 4. Mas eu queria primeiro que você abrisse comigo 1 Pedro, mais fácil. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Quem escreveu foi o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro, ele menciona justamente o que nós acabamos de ler em Salmos de número 34, versículo 15 e 16. E nós vamos ver esta palavra sobre a vida de Pedro, e esta palavra também está sobre as nossas vidas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, diz a mesma coisa: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Pedro, essa carta. E olha Atos capítulo número 12, o que acontece na vida deste apóstolo, esse homem de Deus. Você sabe que o apóstolo Pedro foi preso, e essa é a sua terceira prisão, e ele é preso, e sobre isso nós vamos falar aqui em Atos capítulo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: e
Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Diga comigo assim: para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendendo, encerrou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repita comigo: mas a igreja orava pela vida de Pedro. Amados, nesta época, nesse período, nós vamos ler pela palavra. Havia um rei chamado Herodes Agripas, e ele era um rei que estava contra os do caminho, os cristãos. Primeiro os cristãos pregavam só para os judeus, depois veio Paulo e deu toda a igreja pregando para os gentios, gentes do mundo. E o povo todo então passa a ouvir o cristianismo, e o povo então passa a se converter, mas o rei estava achando que estava perdendo o seu domínio, sua maneira ditadura de se governar. E a Bíblia diz que Herodes então já vinha de uma linhagem do seu pai, de uma família de perseguidores da igreja, de perseguidores daqueles que serviam a Deus. A Bíblia fala então que ele vai procurar matar e mata Tiago. E é tão interessante que esse Tiago que nós estamos falando é o mesmo Tiago, irmão de João, que a mãe pediu a Jesus que quando ele fosse ir para o seu reino, ele lembrasse dos seus filhos. E Jesus então os indaga dizendo o seguinte, que trazendo para o popular, ia ser difícil para eles assentar aonde podereis sofrer o que eu vou sofrer. Eles dizem, podemos. E Jesus, bendito és, vocês vão passar por esse sofrimento. E a Bíblia diz então que Tiago é morto, ele é decapitado por este rei Herodes, este cuja família já havia mandado matar anterior João Batista, decapitando a sua cabeça. Então Herodes Agripas já vem toda uma linhagem maligna, querendo destruir o povo de Deus. E a Bíblia diz, e nós encontramos aqui três certezas maravilhosas para que nós possamos ainda continuar acreditando em milagre. Essas 3 certezas nós encontramos em 1 Pedro 3,12, quando nós falamos que porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida, os olhos de Deus estão sobre a sua casa, os olhos de Deus estão sobre a sua empresa, os olhos de Deus estão sobre as coisas que você acha que são talvez insignificantes, que Deus não olharia. Seu relacionamento, seu namoro, o seu choro. Deus vê as nossas tribulações. Deus vê as nossas tribulações. Deus viu então o que o rei Herodes estava fazendo contra o povo de Deus. Deus estava vendo. Deus estava vendo. E quando ele manda matar e mata Tiago, decapitado, arranca a sua cabeça, a Bíblia diz que muito agradou ao rei, muito agradou, de tal maneira que ele diz o seguinte: nós matamos agora Tiago, o povo se alegrou, vou mandar matar Pedro. Está procurando matar as pessoas, vai lá matar Pedro. Mas antes de matar Pedro, eu quero lembrar que era festa dos pães ázimos,
era período da festa do pão sem fermento, quase chegando na Páscoa. E a Bíblia diz que ele então prende Pedro. A Bíblia diz que Pedro tinha sido capturado, e como nós acabamos de ler, 16 soldados estavam com Pedro na prisão. Eram 4 turnos de 4 pessoas cada um. E eu quero lembrar que Pedro tinha 2 pessoas do lado de fora, 2 pessoas do lado de fora vigiando a cadeia, e 2 pessoas com Pedro. E por sinal, uma das pessoas estavam amarradas com Pedro. Por que estava amarrado? Porque Pedro já havia sido liberto por Deus em outra ocasião na sua prisão. Para não acontecer isso, e o rei Herodes não ser envergonhado, o que ele disse? Dê ordem para que os homens estejam na mesma algema com Pedro, caso ele venha fugir. Herodes fez isso tudo com a intenção de alegrar o povo e se engrandecer ainda mais, dizendo que ele tinha todo o poder. Mas como nós lemos aqui nas Escrituras, no livro de Atos, capítulo 12, e vendo que isso agradara, versículo 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, ou seja, 4 turnos de cada soldado, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, a igreja não parava de orar. A igreja não parava de orar. Estavam reunidos na casa de mãe de Marcos. A igreja estava orando. A igreja no lar estava orando. Ali estava os discípulos de Jesus orando. Ali havia uma mulher, uma moça, com o nome de, no nosso português chama Rosa. Estavam ali todos orando. Todos estavam orando porque temiam a morte de Pedro. Porque se Tiago havia morrido, e Deus permitiu que Tiago morresse, então provavelmente Pedro ia sair morto. Então toda a igreja estava clamando ao Senhor. Então a igreja estava passando por um período de tribulação, porque se morre Tiago, preste atenção, e agora Pedro é preso, está preparado para morrer depois da Páscoa, provavelmente, quem seria o próximo? Será que quem está na fila? Quem que eles vão capturar? Quantos vão morrer? Quantos Herodes vai poder matar para agradá-lo? Isso nos preocupa. E, amados, eu quero lembrar que esse Tiago, que foi morto, o seu irmão João, foi preso e estava encaminhado à ilha de Pátimos. Então a perseguição para a igreja estava terrível. Nós estamos aqui hoje muito confortáveis. Muitos não vieram aqui porque não quiseram, mas nós estamos confortáveis. Mas na China hoje está tendo uma igreja perseguida. Os irmãos também estão usando lá as suas proteções de máscara, mas a igreja está sendo perseguida. Enquanto nós aqui estamos preocupados em assistir o culto a Deus pela live, lá tem a igreja chorando. Eles queriam estar cultuando a Deus no templo ou no prédio junto com os irmãos. E o governo liberou essa semana que se achar um grupo reunido em algumas cidades da China, eles serão caçados, deportados, e vão ter leis severas, porque o governo chinês hoje quer controlar também a religião. Então, quando nós estávamos louvando ali, eu sentado, eu falei, que privilégio de ter porta aberta, de poder estar orando, mas quanto tempo isso vai durar? A China já não pode mais fazer isso. Nós ainda estamos podendo de fazer isso aqui. Mas essa cena me leva para a vida de Pedro. Se você e eu tivéssemos sido presos, sabendo que um homem matou um irmão igual ele, temeroso, discípulo, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, eu não sei se eu
como eu ficaria na cadeia. Preso, daqui a alguns dias estaria morto. Só que a Bíblia diz que nesse período de tribulação, a igreja orava. Oração é o segredo que move o coração de Deus. Oração é a chave que abre porta onde nós achamos que não existe porta. A oração mexe no coração de Deus para Deus trazer à existência aquilo que não existe. A oração faz um pai ficar quebrantado para atender os desejos do filho. Quantos são filhos aqui? Deus está ouvindo o seu clamor, querido. E cada um de nós oramos de um jeito. Uns choram, outros são pidão, outros resmungam, mas não pare de orar. Mas a diferença é que a igreja estava reunida e havia um só clamor pela vida dos discípulos e pela vida de Pedro. Mas o que me chama a atenção, e eu quero compartilhar com você, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, versículo 6, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados. Como que Pedro consegue dormir, irmãos? Você conseguiria? Querido, você vai ser morto, segundo as escrituras. Herodes matou Tiago, estava preparando para matar Pedro, e a Bíblia diz que Pedro está dormindo. Imagine Pedro dormindo ainda amarrado com outro soldado. Dormindo. Eu falei, Deus, Pedro dormindo numa situação dessa? Você conseguiria dormir numa situação dessa? E a Bíblia diz que entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então, 1 Pedro 3,12, parte A, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Pedro estava dormindo, mas Deus não estava. Os olhos de Deus estavam sobre a vida de Pedro, e os olhos de Deus estão sobre a minha e a sua vida aqui. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que os olhos de Deus estão olhando para a sua vida. Estou olhando para a sua casa. Deus está fazendo algo no mundo espiritual. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Nós estamos vivendo uma situação, mas está vindo outra. Deus está fazendo algo ainda que nós não vimos. Nós estamos entrando num período de tribulação, estamos vivendo ele, começando as dores, vendo tudo isso. Há dores, há lamento, há mortes, mas o Espírito de Deus ainda está movendo na igreja. O Espírito de Deus vai levantar a sua vida ainda. Alguns de vocês aqui vão ficar tão embriagados com o Espírito Santo que você não vai entender que no momento da luta você vai confiar e poderá dormir em paz, porque diz as Escrituras: quando deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar tranquilo. Salmos 4, versículo de número 8. Amém? Talvez você não tenha dormido direito, mas descansa no Senhor. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aleluia. Então a primeira coisa que eu aprendo, uma das chaves aqui dessa vitória: Deus sabe sobre a nossa tribulação. Mas a segunda coisa que eu quero que você e eu vivamos, não só venhamos ouvir, Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Atos 12, versículos 5 e 17, nós temos a parte B de Pedro 3,12. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ou seja, e os teus ouvidos, Atos capítulo 12, versículo de número 5 em diante. Diz a palavra do Senhor, que se Deus está ouvindo as nossas orações, Pedro então está tendo alguma coisa. Deus colocou nele um sono profundo. Eu imagino que Pedro poderia estar desesperado. Por que não livrou Tiago? Por que